Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos e aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e estou aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Coisa linda, bom demais estar aqui com você, nada melhor do que alinhar antes, né? É isso aí, vamos E com hoje tudo. nós temos uma convidada exclusiva, especial aqui, eu gosto muito dessa pessoa. Grande Aline, é um prazer estar aqui com você, viu? Seja bem-vindo aqui ao Profadcast. Bom demais ter você. Muito bom, obrigada Renan, obrigada Matheus pelo convite. Tenho certeza que a gente vai ajudar muito o pessoal hoje que está assistindo aqui o podcast. Com toda certeza. E Matheus, qual que é o tema de hoje aqui da nossa convidada para a gente poder conhecer e introduzir aqui a nossa convidada de hoje? É isso aí, galera. O tema de hoje é por que é importante educação financeira e começar a investir. Então, nada melhor que para falar de educação financeira, nossa querida Aline Soper. E Aline, então fala pra gente, quem é a Aline? O que você faz pra galera te conhecer aqui e já se apaixonar, porque o teu trabalho realmente é incrível. Muito bom. Eu sou educadora financeira e eu formo novos educadores financeiros. Então, eu comecei ensinando as pessoas a se organizarem financeiramente, a aumentar a renda. E aí eu percebi que não dava para eu fazer isso sozinha. Comecei a ensinar outras pessoas a fazer o que eu faço. Então, hoje eu tenho uma escola de formação para educadores financeiros e de pós-graduação. E a gente ensina os profissionais que vão ensinar, inclusive professores que vão ensinar crianças também educação financeira. Então, hoje a gente tem um instituto, que é o Instituto Soper, que forma esses profissionais. Que massa. Então você já vê que é muito alinhado com o que a gente faz aqui, né? Só que a Aline, ela vai trazer pessoas profissionais para levar essa mensagem cada vez para mais pessoas. E incrível que a gente fala muito de legado aqui, é essa parte de levar para as crianças também, né? Porque eu falo muito assim para os nossos alunos. Ó, se você tem filho e você fala que quer dar o melhor pro seu filho, você não investe, você é um mentiroso. Porque o melhor pro seu filho é você deixar o legado de levar a educação financeira, ensinar a investir pros seus filhos. Né? Às vezes, eu dou o melhor pros meus filhos. Tá, você ensinou ele a investir? Não, porque eu não ensino. Então, você não tá dando o melhor pra ele, né? Então, muito legal essa parte aí do legado de ensinar as crianças. Mas, bom demais. E pra gente começar, Aline, fala pra gente um pouquinho sobre o que é educação financeira, porque as pessoas até entendem esse conceito ou acham que entendem. No modo geral, o que é educação financeira? As pessoas acham que educação financeira é gastar menos do que ganha. Quando a gente era criança, a gente ouvia, né, o avô, a avó falar, tem que gastar pouco, guarda dinheiro. E aí as pessoas criaram isso como se isso fosse o suficiente, mas não é. Eu trabalho com a metodologia que a gente atua em 4 pilares, né? Em gerar mais dinheiro, cuidar melhor do dinheiro, proteger e multiplicar. Olha aí, não é só guardar então, Não é só guardar, porque se você tem pouca renda, imagina uma pessoa que hoje tem um salário baixo. Se ela continua ganhando o salário baixo, mesmo que ela economize e guarde dinheiro, ainda vai ser pouco. Então, ela precisa pensar, ter uma educação financeira, no sentido de pensar, poxa, eu preciso aumentar a minha renda, porque aí vai sobrar dinheiro para ela ter boa qualidade de vida, para ela viver, guardar para o futuro e para investir também para os projetos dela. Então, a educação financeira que eu ensino e que eu ensino os meus alunos a ensinar, ela é mais integralista. Ela vai olhar para todas as áreas e não só economize dinheiro. Legal, isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de finanças, de investimentos, de educação financeira, eu sempre penso assim, nunca é só sobre dinheiro. Não. Né? Nunca é só sobre dinheiro. Quando a gente ajuda alguém a começar a investir, elas falam, nossa, não foi só investir. Mudou tudo, meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Casamento, restaurado. Né? Então, assim, é algo que vai muito além, porque acredito que um dos maiores problemas de separações, de conflitos, de problemas é o dinheiro, né? Então a gente precisa, a educação financeira é a melhor arma pra gente combater isso. Sim, até porque cada um traz para o relacionamento o seu histórico de vida. E como as famílias não têm essa educação financeira de base, vai vindo os problemas, né? Então, uma mãe que gasta muito, um pai que gasta nada, ninguém investe, tá todo mundo sempre endividado, isso acaba refletindo quando 2 pessoas se casam. Cada um vai levar a sua própria história. Como eles não têm uma educação financeira que diz esse é o caminho, acaba que qual é a verdade? É a minha ou é a tua? Quem que tá fazendo certo, né? Ninguém tá fazendo certo. Acaba tá todo gerando mundo conflito. tentando se acertar. Quando a gente tem um método, ok, a gente está gerando dinheiro suficiente? A gente está cuidando do dinheiro de forma adequada? A gente está protegendo o nosso dinheiro? A gente está multiplicando o nosso dinheiro? Aí a gente começa a alinhar e saber, esse é o caminho. No geral, as pessoas ficam muito perdidas, sem saber o que fazer. A gente aprendeu que dinheiro é para gastar.
Uhum. Então, né, era assim, toma esse dinheiro aqui, menino, vai lá e compra um doce. Aí ele saía e ia lá e comprava o doce. Pronto, dinheiro é pra gastar. E as pessoas falam isso, inclusive, né? Dinheiro é pra gastar. Só que quando a gente aprende, não. O dinheiro tem várias funções, eu preciso entender e aprender, usar de boa maneira esse dinheiro para ter mais qualidade de vida e futuro melhor. Total. E assim, ninguém fala como você falou. Vai lá e investe no teu futuro. Vai lá e investe pra uma viagem. Vai lá e investe nos teus sonhos. Né? Vai lá e gasta. Literalmente isso, né? Legal. E o que te motivou a começar a trabalhar com educação financeira, formar outros investidores, né? No caso, educadores financeiros, para levar mais mensagem para outras pessoas? Na verdade, eu sempre fui muito ligada com essa coisa de dinheiro, né? Desde criancinha. Eu gostava muito de vender coisas e juntar o meu próprio dinheiro. Não sabia investir. Meus pais são empreendedores, então eles sempre tiveram essa visão de fazer mais dinheiro. E eu comecei muito cedo, né? 9, 10 anos, vendia brigadeiro, vendia pulseirinha, vendia lá. E guardava. Eu achava... A primeira vez que eu achei assim, caraca, eu tô rica. Eu acho que eu devia ter 12 anos. Eu vendia os meus brigadeiros, minhas pulseiras e guardava tudo num casaco. Como aqui no Rio de Janeiro não faz frio, eu não pegava nunca aquele casaco, né? É o cofre, né? Era o cofre. Aí um dia eu enfiei a mão lá, quando eu peguei um monte de dinheiro, eu falei, gente, quanto dinheiro é esse? Tô rica aqui. Escondi, falei pra ninguém, né? Porque senão alguém ia pedir dinheiro pra mim. Guardei. Então eu sempre tive uma relação boa em relação a dinheiro. Comecei a trabalhar com 16 anos. Guardei dinheiro para comprar meu carro com 18, consegui comprar meu carro com 18 anos à vista, né? Sem precisar fazer financiamento. Sempre tive esse histórico. Só que eu não sabia que precisava de educação financeira. Eu só achava que a gente precisava ganhar dinheiro e aprender a fazer dinheiro. E quando eu comecei lá com já, 35 anos, já tinha empresa, sou advogada, comecei a ver como as pessoas se relacionavam com dinheiro e o problema que isso gerava, me despertou a querer aprender alguma coisa diferente. Sobre dinheiro, sobre finanças. Sim, e principalmente sobre como as pessoas se relacionam com dinheiro. A minha busca era essa. E teve um start, né? Eu tive uma escola de educação infantil durante 10 anos. E a maioria dos problemas na escola era por causa de dinheiro. Então, os pais se separavam, chegavam lá, não vou pagar mais escola, não. Ó, agora ela que se vire. Aí o outro, tô desempregado, não tenho mais como pagar a escola, não. Uhum. Enfim. E eu fiquei falando, pô, como é que esse pessoal tá sem dinheiro? O pessoal mora na praia, tem carro importado, viaja pra Disney, mora na cobertura. E vive sem dinheiro. Como é que não tem dinheiro? A gente ia fazer uma festa junina, botava lá R$100 caro. Mas cadê o dinheiro desse povo? Então, isso começou a me intrigar. E aí eu falei, vou estudar esse negócio, quero aprender esse negócio aqui de o que está acontecendo. Aí eu entrei no mundo da educação financeira e do desenvolvimento humano. Aí eu me apaixonei, que aí eu entendi, opa, peraí, tem várias fórmulas aqui que a gente não aprendeu mesmo e por isso faz as pessoas ficarem tão enroladas. Se a gente for perguntar para aqueles pais que têm carro importado, tem cobertura, viaja para Disney, eles têm 0 dinheiro investido. 0, literalmente, nem reserva. Uhum. Caraca. Se ficar... Eu tinha pai que era artista, trabalhava em novela. E que 6 meses sem trabalhar foi o suficiente para não ter nem o que comer dentro de casa. Caramba. Então, é realmente uma falta de educação financeira, uma falta de habilidade de lidar com dinheiro. Então, eu digo que hoje o meu trabalho ele é focado em ajudar as pessoas a aprenderem a lidar com dinheiro, que é um recurso tão importante. Então, isso me despertou, eu fui aprender, aí eu me apaixonei tanto que eu decidi vender minha escola e ensinar educação financeira. Que massa, que legal. E uma coisa curiosa que você falou, às vezes as pessoas elas ganham bem, Sim. ganham muito dinheiro, mas elas não sabem poupar e investir. Não. E algumas até poupam, né? Tem até uma pesquisa que saiu agora da Ambima, que fala, o raio-x da Ambima, né? Que fala que a maioria das pessoas é a classe A e B que deixa dinheiro na poupança. E a gente acha que só deixa dinheiro na poupança quem não tem conhecimento, ou a galera... E não, maioria. Só que dessa maioria, pouquíssimas pessoas investem. Então, é o que você falou, não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto de educação financeira você tem para fazer esse dinheiro multiplicar através dos investimentos. Então, isso daí é fundamental. E as pessoas elas fazem as coisas de forma intuitiva. Uhum. Né? Como você falou,
eu vou botar aqui um pouquinho, vou botar no casaco, vou botar ali. Então a gente faz o nosso melhor de forma intuitiva. Mas não tem um método. Não tem um passo a passo. E isso a educação financeira traz pra gente. Saber quais são as estratégias para eu organizar melhor meu dinheiro. Quais são as estratégias para eu gerar outras fontes de renda. Quais são as estratégias para eu investir, multiplicar meu dinheiro, né? E às vezes eles acham, não, meu dinheiro tá lá, tá na poupança, tá tudo bem. E não tá tudo bem, né? A poupança você tá perdendo pra inflação, então isso... mas eu não quero saber desse negócio. Não, isso é detalhinho, né? É um detalhe tão pequeno que você pode aprender a qualquer momento, né? Qualquer pessoa pode aprender. Exatamente. Na poupança é aquilo, cara. Você pode pegar ali o dinheiro a qualquer momento, gastar, que a gente fala muito aqui do ciclo do poupador, né, Renan? Que a pessoa, ela até poupa, depois vai lá e gasta. E aqui a gente ajuda as pessoas a administrar e investir o dinheiro, se organizar em parte também. Como você acha que uma pessoa ela pode se organizar melhor com as finanças? O primeiro ponto da organização financeira é eu entender o que efetivamente é do meu custo de vida. E pode parecer simples, mas a grande maioria das pessoas não tem ideia de quanto custa a vida dela. E eu falo que é como uma casa. Imagina uma casa que tem tudo espalhado. Você chega em casa, roupa pelo chão, sapato, panela, prato, lanche de iFood em cima da mesa, usado. Imagina essa cena. Lanche de iFood espalhado, eu imaginei aqui. Imaginou a cena? Tô imaginando aqui. Essa é a vida financeira das pessoas. Exatamente assim. Ela não sabe o que tem no cartão de crédito, ela não sabe quanto custa efetivamente ter um filho, né? Ela não sabe quanto custa o carro dela, quanto que esse carro custa por ano. As pessoas não sabem disso. Definitivamente não. Não, e aí você fica pensando, como que organiza? Porque vai organizar o quê? Tá uma bagunça. E aí, como a gente faz numa faxina na casa, a gente vai precisar parar e olhar o que tem ali. O que é lixo, jogar fora no lixo. O que é roupa, ir pro guarda-roupa. O que é sapato. Então, eu trabalho muito essa parte da organização, fazendo uma comparação com casa, que a gente tem que dedicar tempo, principalmente para entender o que eu preciso e o que eu não preciso, e entender, olha, minha vida hoje custa R$5.000. Quanto eu recebo? 6? Então, eu tenho 1.000 ali. Agora, minha vida custa 5. Eu gasto 5, né? E eu ganho 4. Todo mês eu tô fazendo uma dívida. Não tá cabendo dentro da casa. Conta não fecha, né? Não fecha. Só que as pessoas nem percebem. Porque a bagunça é tão grande que ela nem sabe que ela tá gastando mais do que ela realmente ganha. E, a organização, ela precisa ser assim. E aí eu tenho uma técnica que eu chamo HOP, que é registrar, porque só anotar não resolve nada. Tem gente que fala assim, eu anotei os meus gastos, anotei e não adiantou nada. Vai adiantar mesmo não, porque só anotar gastos e não fazer nada não adianta nada. Mas precisa anotar, porque eu só posso fazer planejamento a partir dos dados. Então eu preciso anotar. Então eu falo de registrar, que eu anotar tudo efetivamente que eu tenho de gasto, organizar, que é colocar cada coisa na sua gavetinha, tirar o lixo e arrumar tudo, e depois planejar. Porque aí eu tenho um passo a passo. Opa, minha gaveta de camisa preta tá lotada demais. Eu vou ter que tirar um pouquinho daqui. E aí vai tirar um pouquinho. Meu sapato, tá? Estourei o limite de sapato. Eu vou ter que colocar. Então eu vou começar a fazer um planejamento, inclusive para sobrar dinheiro para investir. Porque muita gente fala que não tem dinheiro para investir e não é porque não tem dinheiro. É porque está desorganizado e o recurso está indo para o lugar errado. E muitas vezes está indo literalmente pelo ralo. Porque não tem essa consciência. Então essa organização é fundamental. Não é difícil, é até simples, mas dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Exatamente. E assim, uma coisa que você falou que é bem legal, né? Esse lance de organizar. As pessoas, elas acham que dá trabalho. Só que as pessoas têm dinheiro, todo mundo tem dinheiro, né? Eu falo, só não tem dinheiro quem tá deixando de comer porque não tem dinheiro para comer. Realmente aí não tem mesmo, não tem comida. Mas a maioria das pessoas tem um iPhone, tem um telefone que custa pelo menos R$1.500. Então dinheiro ela tem, só que ela não tem um propósito pro dinheiro dela, que é o foco. Se eu tenho um dinheiro e esse dinheiro é para eu comprar uma carne, vai ser pra comprar carne. Eu não vou gastar com outra coisa, mesmo que um iPhone 15, que ainda vai lançar, seja R$100. Não é a melhor oportunidade, porque não é o meu propósito, né? As pessoas, elas têm dificuldade de dizer não. E aí, uma vez eu recebi uma pergunta assim, Renan, se você fala muito do colchão de segurança, que é aquela reserva financeira pra gente começar. Digamos que eu recebi uma proposta que a nova Coca-Cola,
é certo dela explodir e tal. Então, assim, vai voltar o dinheiro. O que você faria? Eu falei, se você ainda não tem colchão de segurança, vai aparecer uma nova Coca-Cola quando você tiver o colchão de segurança. Mas agora não é. Porque existem vários pontos que a pessoa tenta se sabotar para ela pular a etapa. E quando ela pula a etapa, ela não consegue seguir o caminho próspero. As pessoas não são prósperas porque elas são desorganizadas. Sim. Né? A maioria das vezes, que é o teu primeiro passo. Você falou, cara, precisa primeiro registrar, organizar e depois planejar. Muita gente quer, não, eu sou bom em planejar. Eu vou começar a guardar aqui, separar aqui e tal. Mas ela não tá olhando a bagunça, ela não consegue verificar o que tá ali, que tá sujo, o que não tá. Como é que ela vai organizar? Não faz. Né? Então, e o primeiro passo, ele é mais complicado, vai dar trabalho, né? Imagina uma casa totalmente bagunçada, você olha ali, dá até desânimo. Dá desânimo. Fala, mas é a tua casa, tudo. você vai fazer o quê? Vai jogar fora? Vai embora e vai fechar a porta e não volta mais? É a tua casa, você que fez a bagunça. E depois que você limpa a casa, o que você sente? Orgulho, fica feliz. Dá né? um alívio. E aí é mais fácil, porque aí você só vai manter. Então, depois que eu fiz o primeiro trabalho de registrar tudo, de colocar cada coisa na sua gavetinha, depois é manutenção. 15 minutinhos eu consigo olhar tudo, ver se tem alguma coisa fora do lugar. Às vezes a gente vai desviar mesmo, né? Às vezes a gente tá lá focado, aí de repente aparece uma oportunidade, né? A gente dá uma desviada. Mas se você tem o planejamento, tem as gavetinhas certas, você percebe... Opa, tô desviando aqui, vou voltar. É mais fácil, só que no início vai dar trabalho. Mas tudo dá trabalho nessa vida. Me conta uma coisa que não dá trabalho. Ter filho é a coisa mais maravilhosa dessa vida, mas não dá trabalho. E aí, Renan? Renan tem duas aí, dá trabalho. Né? E uma coisa legal que você falou, porque assim, quando a gente começa a planejar e organizar, fica mais fácil as coisas, né? E parece que é mais difícil. É igual, imagina uma roda, né? De engenheiro, né? Então, imagina que você tem um peso, né? Que é um pêndulo. Aí tem um peso aqui, que é o contrapeso. Ele é muito difícil de se movimentar, começar a se movimentar. Você tem que fazer muita energia, que é o início. Porque tem que gerar muita energia. Mas depois, se você deixar, ele fica girando sozinho. Ele já pegou o embalo. Né? Então é mais fácil. Os primeiros passos sempre são os mais difíceis. Só que dá trabalho? Dá, como você falou. Só que dá muito mais trabalho você não ter dinheiro. Com certeza. Dá muito mais trabalho. Como é que eu vou comprar tal coisa sem dinheiro? Dá trabalho ficar pensando, tentando ver como é que faz. Sempre vai dar mais trabalho você não fazer a coisa certa. Isso é inevitável. E a consequência é pior, né? Porque quando você olha pra trás e você vê que você foi deixando acumular tudo, perdeu oportunidades de ter investido R$200 por mês. Eu falo isso com todo mundo. Olha pra trás e pensa, se durante 10 anos você tivesse investido R$200, olha quanto você teria hoje. Aí a pessoa olha, mas você gastou R$200 com bobagem? Ah, ela fala que gastou. Sim. Com certeza, né? Todo mundo gasta R$200 com bobagem. Olha quantos R$200 você já gastou. Então, aí eu faço essa reflexão para ela pensar daqui para frente. É mais fácil eu ignorar tudo. Só que o preço que eu pago depois é muito mais alto. E eu preciso pensar. Se a gente fosse pensar friamente, lavar a louça é chato, né? Arrumar a cama. Mas imagina como é que é morar numa casa em que ninguém lava a louça, ninguém arruma a cama. Tá tudo bagunçado, né? A vida financeira é a mesma coisa. A gente só não vê fisicamente. Mas é isso que acontece. Mais fácil quebrar o prato, né? Lavar não, quebra logo que tá bom. Só que você vai ter que comprar outro, né? Exatamente. Então é muito impacto, né? E assim, Aline, você acha que a forma como a gente vive hoje, por exemplo, aconteceu até comigo, né? Eu esqueci de cancelar uma assinatura e ela veio cobrando. E como é que eu assinei ela? Com uma digital. Com o meu celular, eu fui, fiz a assinatura e acabou. Você acha que a forma como a gente vive hoje, a facilidade, ela estimula as pessoas a consumirem mais, a gastarem mais dinheiro e não guardar e não se educar financeiramente? Sim, tem um estudo de neuromarketing, né, de neuroeconomia, que ele diz que quanto mais a gente tira os obstáculos para poder a pessoa fazer uma compra, menos decisões ela precisa tomar. E por isso que surgiu o cartão de crédito. Porque antes as pessoas tinham que ir lá com dinheiro e pagar. Aí pensaram, vamos diminuir um passo? Qual que é o passo que a gente vai diminuir? Porque a pessoa tem que ir lá, pegar o dinheiro, levar lá. Vamos pegar o cartão. Aí ele já diminuiu um passo. Ah, agora o cartão encosta na maquininha. Exatamente. Eu não preciso mais digitar minha senha. Parece uma bobagem, mas isso diminui um obstáculo. Então isso torna o consumo mais fácil. Aí
Agora não precisa nem mais estar com cartão, Celular, gente. né? Celularzinho na Celular, mão ó, aqui, digital, ó. Você encosta lá o celular, pá, pagou. Quanto mais facilidade, menos a gente demanda do nosso processo decisório. É mais automático. Aí agora tem um Pix também. Eu acabei de estacionar o carro aqui e eu percebi que eu não tinha R$2 na carteira. Eu também não. Eu fiz Pix. E aí eu fiz Pix pro guardinha ali da rua. Então, todo esse processo, ele torna mais fácil a compra e é mais perigoso pra gente. Porque eu acumulo consumo. Como você falou, o aplicativo, eu posso, só com uma digital, assinar por um ano inteiro. Depois eu Exatamente. esqueço. Usei o aplicativo uma vez, Esquece de cancelar esquece e cobra. de cancelar e ele vai cobrando. Então, as empresas sabem disso, claro, né? Eles estudam para isso e eles estão usando cada vez mais a facilidade de tirar esse processo decisório. O que a gente tem que fazer quando a gente é educado financeiramente? A gente tem que ter consciência disso e começar a colocar obstáculo pra gente mesmo. Então, quem tem mais tendência à compra compulsiva, não coloca o cartão no celular. Uhum. Por quê? Se eu não quiser comprar, eu deixo meu cartão em casa, mas o celular eu não deixo. Então, não cadastro o raio Do cartão. do no celular, né? cartão. Eu falo para vários alunos, para cliente. Tem gente que tem vício de comprar nos aplicativos de compra. Esse Shopee, entendeu? Só chega bugiganga na casa, sabe? Esposa que eu De repente diga. chega a Amazon. Tira o aplicativo. Tira. Porque você tem um comportamento ali que está prejudicando o teu futuro. Não tá ajudando para você ficar mais rico, não tá ajudando nada, tá prejudicando. Então tira. Coloca obstáculos para compra. Porque se você quiser muito, você vai dar um jeito. Uhum. Entendi. Aquele famoso tornar o fácil e difícil que você fala muito, né, Renan? Inclusive o Matheus, o problema dele é iFood, né? Aí ele tirou o iFood do celular e economizou uma boa grana, né? Nos Com últimos certeza. meses. Outro dia a gente tava até pra almoçar aqui, vamos pedir um iFood e tal. Eu falei, não tem como pedir daqui do meu, não. Tirou, Não né? tem. Tirei o iFood do celular. Porque eu falo assim, sempre que a gente tenta negociar com a gente mesmo, a gente perde. Sim. Toda vez que eu vou negociar comigo, eu perco. Se eu for almoçar, né? Eu trabalho no meu escritório em casa. Eu desço pra almoçar. Se eu ligo uma série do Netflix que eu tô vendo, e eu tô vendo só final de semana. Não, só uma horinha enquanto eu tô almoçando. Acabou, eu não trabalho à tarde. Quando eu vou ver é 5 da tarde. Então, eu já sei disso. O que eu faço? Eu almoço ali tranquilo, sem olhar a televisão, sem olhar a Netflix, sem nada. Porque senão eu vou perder. Né? Então, é isso que você falou. A pessoa que sabe administrar melhor o dinheiro, investir, pessoa educada financeiramente, ela consegue entender as suas falhas e os seus desvios e ela toma melhores decisões. Então, as facilidades, elas ajudam quem sabe utilizar. Como você falou, o Pix é um excelente mecanismo, né? Ou seja, senão tu ia ficar devendo o cara lá R$2, daqui a pouco estavam batendo aqui, a polícia tá aqui porque ela não pagou. E não, é um Pix, resolveu. Agora, quem não sabe, né, se educar financeiramente ou algo do tipo, qualquer coisa, toma um Pix. Aí não sabe, usa desenfreado, daqui a pouco, cadê meu dinheiro? Sumiu. Né? Então, tem o lado bom e o lado ruim. Que nem eu falo, o investimento é bom ou é ruim? Depende. Se você sabe investir, é bom, porque você ganha com os juros. Agora, quem não sabe e vai pegar empréstimo, os juros vai jogar ele lá para baixo, vai afundar a pessoa. É muito mais sobre o quanto de conhecimento você tem, o quanto de educação financeira você tem. E de autoconhecimento, né? Porque, por exemplo, imagina que você está fazendo uma dieta. Você não vai pegar e vai no mercado, vai comprar um monte de chocolate e vai colocar na tua mesa de trabalho e vai falar assim, eu tô de dieta, eu vou olhar pra ele o dia inteiro e não vou comer. Ninguém faz isso, né? Você vai fazer o quê? Você vai evitar comprar o chocolate. Exato. Agora, imagina que você não está de dieta e nem gosta de chocolate. O chocolate vai ficar ali e você não vai comer? Porque você não gosta, não está de dieta. A gente precisa se autoconhecer. As pessoas falam muito essa questão de, por exemplo, usar cartão de crédito para ganhar milha. Isso é um benefício? Mas eu conheço muita gente que se endivida por causa disso. Porque a pessoa fica ligado na milha que vai ganhar. No dinheiro. E ela não consegue se controlar e fazer um planejamento. Será que eu vou ter dinheiro para pagar esse cartão de crédito no mês que vem? E então a gente tem que ter cuidado com o tipo de... Essa negociação com a gente mesma, ela tem que ser uma negociação muito consciente. Eu preciso saber os meus limites. Se eu não tenho limites,
Eu tenho que colocar limite. É melhor perder a milha do que eu me endividar no cartão, numa conta que depois eu não vou conseguir pagar. É melhor investir do que ficar só pensando no ganho rápido que eu vou ter ali, né? Exato. E tem muita gente que bota isso como justificativa pra gastar mais e se endividar mais. Sim. Não, vou comprar aqui porque vai gerar milha. Não, vou comprar aqui porque vai gerar milha. E eu sempre falo, cara, às vezes a minha esposa fala assim, dá uma olhada aí, aí me manda um negócio. Aí eu falo, ué, o que é isso? Ela vê aí, eu falei, não tô interessado. Tipo, ela, mas você nem viu, tá com desconto. Eu falei, um desconto em cima de algo que eu não quero comprar, tá caro. Tá caro, Então, assim, não faz Pode sentido nem olhar. R$1, mas vai tá caro. Pô, se não é pra eu usar, se eu não quero, então nem olho, né? Eu falo, você fica olhando demais, você vai acabar comprando. Ela, não, tem que estar no radar e tal. Mas é o tipo de coisa que, quando a gente entende isso, a gente começa a ter mais clareza com as coisas. A gente começa a olhar e fala, cara, beleza, se eu gastar mais no cartão de crédito, eu vou usar as milhas. Só que não é eu gastar mais no cartão de crédito, é eu gastar o que eu já gasto. Desde que eu saiba que eu vou conseguir pagar aquilo dali, né? Então, o primeiro passo eu falo, antes de investir, você tem que poupar. Às vezes a pessoa fala, não, eu não invisto ainda porque eu não sei, é arriscado. Eu falei, mas você já poupa? Não. Então não pensa em investir, pensa em guardar. Poupar é guardar dinheiro, investir é multiplicar o dinheiro. Você não tem como multiplicar algo que você não tem, né? Lá na tia Teteia, falei que ia ter matemática, viu? 0 vezes qualquer número é quanto? 0. Então, assim, agora, R$1 vezes qualquer número já é alguma coisa que seja R$1. Então, você primeiro tem que poupar para depois investir. A gente fala, poupança eu sei que tá ruim agora, né? Mas eu tenho lá 30 mil guardado, que droga, né? Eu falei, não, que bom. Agora você tem clareza, né? Pelo menos tem 30 mil, tem gente que nem tem. Não tem nada. Então, a poupança foi bom enquanto você não tinha educação financeira para aprender a investir. Agora que você tem, é uma porcaria te dá alergia. Eu falo, que tem alergia à poupança. Mas até ali foi ótimo, porque imagina se você não tivesse nem poupado. Então as pessoas elas têm que entender que aquilo que parece ser bom para alguém, para outra pessoa, pode ser bom se ela estiver preparada para aquilo ser bom. Ou pode ser um desastre se ela não estiver preparada. Sim. Né? A poupança pode ser boa para quem não está preparado. Mas pode ser um desastre para quem já sabe investir e está deixando lá. Ou para quem tem oportunidade de aprender a investir. Porque eu vejo muita gente com o dinheiro na poupança e que simplesmente não se interessa por investir, por achar que é complicado demais, ou por achar arriscado demais, ou simplesmente porque acha que vai levar muito tempo. Exato. E não está prestando atenção que ela está perdendo a oportunidade de fazer isso de forma simples. Gente, porque hoje é muito simples fazer. Antigamente podia ser difícil, mas hoje é muito simples. E tem gente perdendo dinheiro por causa disso. Mas tem gente perdendo dinheiro que não tem nada poupado, que fala que não investe porque é arriscado. Só que sabe o que é arriscado? É gastar teu dinheiro todo. Exatamente. E lá te estimula a gastar ainda mais, né? Porque você tá gastando o dinheiro todo e tá com medo de investir. Qual é a lógica disso? Investir R$1.000 é arriscado. Mas pegar R$1.000 e comprar uma bolsa... Que talvez você nem precise. Vai ficar ali guardado. Quando a gente muda essa mentalidade, entender que, o dinheiro é meu, eu que vou tomar as decisões, e que ok se eu tô aprendendo a investir e num primeiro momento eu não fiz um investimento tão bom assim, ok, você tá aprendendo, faz parte do aprendizado. Você não vai aprender com 100 mil, você vai aprender com menos, depois você chega lá. Mas olhar para o investimento e para a vida financeira, para lidar com o dinheiro do jeito que a gente lida com as outras coisas da nossa vida. Porque a gente lida com isso. Se você compra um cachorrinho, você pode não saber cuidar. Você vai aprender a cuidar do cachorro. Sim. Quando o filho nasce, a gente não sabe cuidar de filho, a gente aprende. Com dinheiro é a mesma coisa. Não tenho dinheiro, não sei fazer. Ok, você vai aprender hoje. A partir de hoje você aprende. E é bom, né, que dinheiro todo mundo aprende. Não precisa ter faculdade, não precisa ser engenheiro para saber cuidar do O dinheiro. primeiro passo é querer, né? Acho que essa é a grande sacada. Buscar ajuda. Porque tem gente que tem filho e não quer aprender a cuidar. E aí nunca vai saber cuidar bem, nunca vai ser uma boa mãe, um bom pai. Mas quando a maioria dos pais, eles são bons pais, por quê? Porque eles decidem aprender. E aí quando a pessoa decide aprender a ganhar dinheiro, decide aprender a lidar com o dinheiro, ele começa a olhar que não é só sobre dinheiro. A gente estava conversando aqui antes, né? Nunca é só sobre dinheiro. É sobre o que o dinheiro vai proporcionar para ela. Então eu sempre falo assim, para de olhar pro dinheiro. Olha para aquela viagem que você quer fazer. Olha para aquele carro que você quer comprar. Olha para aquela casa que você quer comprar. Ou aquela casa que você tá querendo reformar, aquele banheiro que você não consegue. É isso que você... Por isso que você precisa
a aprender sobre educação financeira. É por isso que você precisa aprender a investir. Não é sobre dinheiro, porque o dinheiro é um papel. É sobre uma motivação, sobre um motivo pra Tem que ter um motivo pra te entrar em ação e não deixar parar. Porque se for só dinheiro, cara, o dinheiro não tem significado nenhum. Você que dá o significado pro dinheiro. Então começa a dar significados melhores, tipo realizações, dar segurança pra tua família, dar um conforto melhor, colocar teus filhos em escolas melhores. Porque aí, cara, não tem como. Eu lembro que quando eu comecei a montar planilha de controle de orçamento e tal, passavam 3 meses, exatos 3 meses, eu parava. Eu começava, dava 3 meses e parava. A conta não fechava, eu guardava na época aqueles canhotinhos do cartão de crédito e tal. Engenheiro gosta de planilha, eu sempre controlei, mas eu nunca registrei, ou seja, eu não analisava, eu só botava. E aí eu falava, cara, a conta não tá fechando. Ah, maior trabalho, cheio de coisa pra fazer. Pum, parava. Quando foi que eu comecei e não parei mais? Quando eu sentei com a minha esposa, na época a gente era noivo, a gente falou, ó, vamos fazer uma festa de casamento boladona? Vamos. Só que ela falou, só que meu sonho é pra Disney. Aí eu falei, e por que não as duas coisas? Né? Aí ela falou, pô, haja dinheiro. Eu falei, se a gente começar agora, dá. A gente começou, cara, a gente olhava todo dia pra aquela planilha assim. A gente não olhava os números, a gente olhava, eu já com ela pulando com o Mickey, já indo na roda gigante. Então, é isso, é sobre isso. Porque aí fica muito mais suave. Porque quando a gente fala investimento, parece que a gente vai ficar vendo um monte de gráfico. Educação financeira. Ah, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Não, isso você já sabe. Isso não é educação financeira, que você não seria educado financeiramente, né? É sobre como eu vou fazer isso. Né? Sobre ver, né, a planilha realmente sair do vermelho, começar a ficar no amarelo, depois ela vai pro verde, o dinheiro tá sobrando, ver subindo a barra no sonho, né? Nossa, minha conta de investimento do meu sonho tá aqui, eu posso fazer. Traz liberdade. Eu digo que as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz liberdade de escolha. E se você sabe fazer boas escolhas, você vai se fazer escolhas que te fazem feliz. Exatamente. Tem gente que é rico e não tem felicidade. Ou ele não sabe fazer boas escolhas. Ou ele tá escolhendo um caminho que não é coerente. Mas se ele for pobre, ele vai ser muito mais infeliz. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, não é? Porque imagina, você tá passando por uma situação de saúde. É ruim pra todo mundo? Agora, se você tem dinheiro, você passa mais suave pela situação. Se você não tem dinheiro, tudo é mais difícil. Você não pode ajudar ninguém, você não pode fazer nada, você não pode. Então a gente tem que pensar assim, em como que eu vou usar esse recurso, porque o dinheiro ele é um recurso e eu preciso aprender a usar esse recurso. Eu não preciso ser bom em matemática, eu não preciso ser um contador, eu não preciso ser apaixonado por finanças, não. Mas eu preciso aprender a cuidar do meu dinheiro, fazer o meu dinheiro crescer, multiplicar o meu dinheiro, porque se eu não souber isso, eu já tô prejudicado aí na situação. Total. Pré-requisito para você aprender sobre educação financeira, para você aprender a investir, é você ser formado em querer realizar sonho. É só isso. Se você tem um sonho que quer realizar, vai aprender sobre educação financeira, vai aprender a investir, que você vai ser graduado, pós-graduado, mestrado nisso, né? Então, é sobre isso, nunca é sobre, né, currículo ou algo do tipo. Mas a gente falou muito agora de educação e tal. Vamos para a base. Você que teve escola antes de entrar nesse mundo de educação financeira, o que você acha? Por que será que o Brasil, né, não tem como disciplina obrigatória, por exemplo, em todas as escolas, educação financeira, já que é algo, cara, que impacta vidas, até destrói famílias, né, que é algo tão importante? Por que você acha que a gente não coloca educação financeira como grade obrigatória nas nossas escolas? Primeiro porque as pessoas não sabem a importância da educação financeira. Existe uma crença de que é intuitivo você lidar com dinheiro. Você ficou adulto, tem um salário e resolveu a vida. Agora trabalha, paga suas contas e acabou. Então, quem governa, quem cria lei, não tem essa percepção. É o primeiro ponto. Acha que todo mundo sabe? Vai lá. Eles mesmos não têm educação financeira. Inclusive, tem muito político que... A gente foi ver ali a lista dos candidatos a presidente. A maioria deixa dinheiro na poupança. Olha que louco, né? Eles não têm, eles não sabem. Total sentido. E aí você vai implementar isso na escola. Você precisa de profissionais qualificados para isso. Porque eles querem que os professores de matemática ensinem educação financeira. Mas educação financeira não é matemática. Eles nem sabem a diferença da educação financeira para matemática. Eles querem que o professor de matemática ensine juros compostos para as crianças. Não é sobre juros compostos. Os juros compostos faz parte, mas é sobre cuidar do dinheiro, lidar com o dinheiro. Quais são as opções que as pessoas têm, que as crianças têm. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a educação financeira, ela liberta as pessoas.
Quanto mais ignorância financeira nós tivermos, mais pessoas dependentes nós teremos. E aí eu digo dependente do governo, dependente do sistema financeiro, dependendo de empréstimos do banco. E é muito mais fácil eu manipular quem depende de mim do que quem não depende de mim. Quem é livre, né? Exatamente. Total. Então, a gente tem hoje um déficit nessa área muito grande que, para mim, não leva mais, não sai em menos de 30 anos. Não tem como. Se a gente conseguir implementar hoje a educação financeira nas escolas, eu formo professores para dar aula para criança, né? A gente implementando hoje em todas as escolas, acho que ainda leva 30 anos para isso começar realmente, de fato, acontecer. Tão defasado que tá, né? Muito defasado. E aí, qual o nosso papel? Claro, enquanto educadores, a gente vai ensinar e a gente vai principalmente educar os adultos, para que os adultos sejam a ponte de educar as crianças. Porque eu, como mãe, eu consigo ensinar minha filha, eu consigo ensinar meu filho. Meu filho começou a investir com 15 anos. Agora a gente vai fazer uma viagem, ele vai fazer 18. Já fazer uma viagem agora, e ele falou que vai tirar uma parte do dinheiro dele lá da bolsa para poder ele levar. Aí eu falei, nossa, você vai tirar seu dinheiro? Ele, não, vou tirar só o que eu ganhei. Só o lucro, é só o lucro. Vou tirar só o lucro e vou deixar os outros lá. E ele começou com 15 anos fazendo isso. A minha filha tem 14, com 13 anos a gente abriu a conta e ela é a mais econômica da casa. Quando vai ver a conta dela já tá gorda lá da mesada. Essa puxou a mãe, né? Tão pedindo, até a mãe pede emprestado pra ela. Mas eu vou dizer pra vocês que às vezes a gente precisa de dinheiro mesmo pra dar pra nossa ajudante e tudo. Aí o Sivaldo fala assim, ai, a Ana que deve estar com dinheiro, né? Deixa eu ir lá ver. Aí ele vai lá na carteira dela e Ana, depois eu te devolvo aqui. E às vezes ela paga pros amigos, mas ela recebe, porque ela tem cartão de débito, né? Tem cartão no Inter. Aí ela vai lá e os amigos querem alguma coisa, só tem dinheiro na mão. Os amigos dão dinheiro e ela paga. Eu falei, você tá quase banco, só falta você cobrar uma taxa de administração aí no dinheiro. Então, a gente tem essa possibilidade de ensinar os nossos filhos. Eu vejo que não dá para botar essa obrigação nas escolas, porque vai levar tempo. Nós estamos trabalhando para isso, para a gente conseguir implementar nas escolas. Criamos metodologia e tudo. Queremos expandir, mas os adultos são o ponto-chave. Se os adultos não assumirem essa responsabilidade, o adolescente, a criança, não vai entender. Eu tenho até um caso engraçado que há 7 anos, né, que eu trabalho com educação financeira, então meu filho vai fazer 18, ele tinha 11. E aí os amigos dele começaram a me acompanhar no Instagram. Isso quando eles tinham 13 anos. Aí começaram lá a acompanhar a mãe do Dani, não sei o quê. E aí eles começaram a chegar em casa com história de investir. E aí um dos amigos dele, que tem uma mãe médica, chegou e falou, mãe, eu quero fazer um curso de investimento. Aí a mãe dele falou assim, ué, agora você tá querendo começar a fazer jogos, apostas? Olha só. Aí ele ficou triste, veio falar comigo. Eu falei, mas explica pra ela que não é jogo, não é aposta, é investimento. Ah, tia, minha mãe não entende. Ela não quer me dar dinheiro pra eu investir. Eu vou ter que trabalhar. Mas os pais não têm esse entendimento. Sim. Então a gente precisa se responsabilizar enquanto adultos nessa geração para ensinar os filhos. E eu tive o privilégio de ensinar meu filho e ensinar meu pai. Que meu pai também não sabia investir, começou a investir com 65 anos. Antes ele investia, né? Só no que o gerente falava, né? Bota o dinheiro aqui, bota o dinheiro Deixava aqui. lá. Mas operar, entrar, comprar ações, tudo com 65. Então, acho que é incrível esse mundo, a gente poder ensinar outra pessoa. Total, é sobre o legado, né? O legado não é só sobre... A gente acha que o legado é... vamos deixar para os nossos filhos. Não, é sobre deixar para os amigos, deixar para quem tá... Né, os nossos pais, os nossos filhos, os amigos. Isso aqui é um legado, esse podcast, né? As pessoas vão assistir gerações e gerações e vão aprender, vão ver a importância da educação financeira. Então, quanto antes você começar, melhor. Então, agora, o apelo que eu faço para você que tá aqui, é pai e é mãe, se você quer dar o melhor para seus filhos, primeiro você tem que aprender. Né? Eu me lembro que o meu pai é aquele cara que fala assim, isso é bom para vocês, meu filho, que estão jovens, né? São jovens. Eu já passei da idade e tal. Cara, ninguém passou da idade, né? Eu tenho uma aluna que tem 74 anos de idade, a Rubineide, né? 74. E aí você falou do seu pai, lembrei, meu pai também começou a investir com 64. Aí ele, meu filho, agora ele me sacaneia, ele fala, e aí meu filho, já se pagou? Já botei o dinheiro pra trabalhar, hein? Tá aí de bobeira, hein, não sei o quê. Então assim, o quão legal ele fala pros amigos dele,
Tipo, as pessoas lá, meu pai trabalha embarcado, aí tem os marinheiros lá que são os mais novos. Falam, ó, você não tem investido o dinheiro de vocês, não? Ah, se eu fosse investidor na idade de vocês. Eu comecei depois de velho e já tô ganhando dinheiro, hein? Melhor vocês começarem logo. Segue meu filho aí, fala não sei o quê. Então, assim, é isso, é sobre o legado. E é um multiplicador, né? Quando a gente aprende isso, a gente leva isso para outras pessoas. Então, quando a gente passa essa mensagem, é o legado que a gente fala tanto aqui. Tanto é que um dos nossos pilares não é investimento, é o legado. É onde a gente ensina a investir. Porque o investimento é o legado que a gente vai passar. Porque uma vez que você ensina, ninguém tira aquilo dos seus filhos. Ninguém. Você pode dar dinheiro pro seu filho, podem tomar dele. Mas investir, educação, ninguém tira. Uma vez que você aprendeu, já era, né? Começou, não para mais, né? Total. E a gente falando de investimento, qual que você considera que foi o melhor investimento que você já fez na sua vida, em toda a sua trajetória? Foi investir em mim, em conhecimento. Porque, como a gente falou, né? Investimento tem vários. E tem hora que um é melhor, o outro é pior, tem hora que tá... Mas o que eu aprendi, ele rendeu tanto lucro, né, em relação à questão profissional, a própria relação em lidar com dinheiro, em aprender a investir meu dinheiro. E eu falo que eu acho que até hoje eu invisto muito em aprendizado, né? Eu acho que o meu canal, minha gaveta de investimento em conhecimento é bem alta. Eu acho que é uma das minhas maiores gavetas. Foi o maior investimento que eu fiz. Depois foi no meu negócio. E porque o negócio, ele é mais arriscado, e quanto mais arriscado, maior os lucros, né? Então, eu sempre investi em negócio desde criancinha. Meu pai me ensinou, isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. E eu entender depois que eu poderia pegar parte do dinheiro do meu negócio para colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Porque eu sou muito boa para trabalhar, mas eu não quero trabalhar também a vida toda dependendo exclusivamente de mim. Então, eu aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para mim, mesmo que hoje eu trabalhe mais do que ele. Eu digo que hoje eu trabalho mais, né? Mas um dia é ele que vai trabalhar para mim. E uma coisa legal que você falou, porque assim, os investimentos é a maneira mais democrática e simples de você ganhar dinheiro. Por quê? Com o negócio, com certeza não existe lucro melhor do que um negócio. Eu sempre falo isso também. Só que para você chegar num momento em que o dinheiro trabalhe para você, no teu negócio, sem você fazer nada, que é o caso dos investimentos, você precisa ter um sistema muito bem estruturado já, e isso leva tempo e tempo, né? Você vê, você que já era empreendedora, tem uma empresa, o negócio funciona, mas você ainda tem que estar lá, tem que estar trabalhando, porque vai ter um tempo em que você vai estar só viajando direto, né? Você já viaja bem, mas vai estar viajando direto e a empresa vai ser tocada. Só que até chegar nesse nível, cara, é muito tempo, muito esforço. E poucas pessoas estão dispostas para pagar esse preço. Por isso que eu falo, investir não. Você botou lá, no dia seguinte já tá. Ah, mas se eu botar R$1, no dia seguinte vai ter R$1 e uns quebradinhos de centavos. Mas já vai ter. Então, é a maneira mais democrática. Só que, claro, você tá começando. Quando você potencializa essas duas coisas que você falou, cara, eu falo, o foguete ele vai e não dá ré. Né? Você aprende a administrar o teu dinheiro, você investe com o lucro, você começa a abrir um negócio. O lucro do negócio, você reinveste no negócio, bota para investir. Cara, é uma máquina de fazer dinheiro que ele não para. É um loop, né? infinito. Sim. Que aí é de fato o foguete, né, que não para, né? Que não dá ré. A muito. gente fala foguete e não dá ré. Mas muito bom que você falou, porque eu acredito muito nisso também, Aline. O primeiro ponto para você vai te gerar os melhores lucros é investir em você. É uma das coisas que poucas pessoas fazem. Né? As pessoas, elas até investem às vezes nela, mas sem olhar pro porquê que aquilo vai gerar para ela. Quantas pessoas que vocês conhecem que fez uma formação e não tá executando? Fez uma faculdade, né? Quantos advogados a gente não conhece, só se formou? Não sei nem se eu posso chamar de advogado, mas é bacharel, sei lá, alguma coisa do tipo. Só fez a faculdade porque antigamente era barato, lembra? Quando teve aquele boom de faculdade, a mais barata era direito. Eu até lembro, direito, todo mundo tá fazendo direito agora? É, porque é mais barato. Lá não sei aonde, lá não sei, é mais barato. Tá, aí agora você vê. Não tem. E quanto se gasta, né? 5 anos. Eu sou formada em Direito, né? Eu sou advogada. E 5 anos de faculdade. Você investe muito dinheiro ali. Então, se não realmente não tem um propósito para aquilo... Não tá investindo nela, tá investindo para ganhar dinheiro só. Né? E quando ela investe na pessoa, ou seja, quais são os... Vou falar aqui algumas sacadas que eu vou passar para as minhas filhas, quando elas já estiverem mais conscientes, que eu gostaria que tivesse me passado. Primeiro, cara, investir em comunicação. Cara, comunicação é o poder. Porque quando você se comunica melhor, aí pluga aqui a parte de vendas. Ah, mas eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor. Todo mundo tem que vender uma ideia. Né? Eu fiz o convite pra Aline e eu tive que vender a ideia pra ela estar aqui hoje. Exatamente. Né? Então, assim,
A gente tem que vender ideia onde a gente vai jantar pro nosso marido ou pra esposa. A gente tem que vender ideia de que tipo de conteúdo a gente vai colocar, né? Então, tudo é venda. Então, primeiro ponto, comunicação, depois vendas, depois, cara, dinheiro, educação financeira, investimentos. Porque se você não souber lidar com o dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro. Porque ganhar não depende de você ser educado ou não financeiramente. Mas manter e multiplicar, precisa. Então, quantas pessoas a gente não conhece que falam assim, nossa, eu já ganhei tanto dinheiro na minha vida, mas não sei onde é que tá. Por quê? Porque não tem educação financeira. Sabe ganhar dinheiro, mas não sabe multiplicar, não sabe manter e multiplicar. Então, esses são, assim, 3 pontos primordiais. Se falar assim, Renan, troca a tua faculdade por o quê? Cara, esses 3 conceitos. Engraçado que na escola tem tanta coisa que não vai usar, né? De vez em quando eu fico meio brava, sabe? Porque eu vejo uns conteúdos na escola que... Pra que você vai decorar data de guerra, de revolução, de não sei o que lá? A gente tem Google hoje. Sim, coloca aí no sim. Google. Agora, aprender a se comunicar, aprender a vender, aprender a cuidar do dinheiro, não aprende. E aí você pega o melhor aluno da sala. Ele é o melhor aluno da sala em quê? Em responder a prova de matemática. Mas vai colocar exato. ele na frente de alguém pra conversar. Mas não sabe nem falar, né? Não sabe. Tipo, Exatamente. Então, hoje, o que é considerado as soft skills, né? As habilidades, que são as habilidades secundárias, elas são mais levadas em consideração hoje para o sucesso profissional e financeiro do que a formação tradicional. Lógico que se eu tenho 2 pessoas com a mesma habilidade social ali, né? As soft skills, igualzinho, né? Iguaizinhos. Um tem faculdade, o outro não tem. Quem tem faculdade está um ponto a mais à frente. Sim. Né? Mas se eu tenho 2 pessoas, um tem faculdade, mas não tem nenhuma outra habilidade, e o outro não tem faculdade, mas tem todas as habilidades, esse daqui ganha. total. E assim, muita gente fica trazendo pro viés de não precisa ter faculdade e tal. Eu acredito que depende caso a caso, né? Por exemplo, Renan, você é formado em engenharia, mas você não exerce mais. Beleza, mas eu ter trabalhado como engenheiro acelerou demais a minha independência financeira. Então, assim, os conceitos que eu aprendi trabalhando como engenheiro me ajudam demais a ser um empresário melhor. Então, é tudo sobre... Nunca é do zero. Desde que você faça o que você goste. Eu mudei de área, mas por missão. De levar a educação financeira, levar os investimentos para as pessoas. Porque lá na engenharia, eu ganhava um bom dinheiro, mas eu não via propósito. Eu via propósito para mim, para minha família. Nossa, eu tô, né... tendo um dinheiro, uma casa, tô comprando não sei o quê. Mas eu tava me realizando, mas eu não tava realizado. Olha que interessante, né? Eu tava me realizando, mas eu não tava realizado. Por quê? Tem um momento em que a gente precisa se encher, mas quando a gente transborda, a gente precisa compartilhar. E eu não tava conseguindo compartilhar no que eu fazia. E hoje, cara, eu olho pra cá, eu tô gravando esse podcast aqui, eu feliz da vida, porque eu sei que uma pessoa vai olhar e vai falar assim, caramba, Faz sentido. o que a Aline falou ali, cara, despertou, tenho vontade, eu quero aprender educação financeira, quero ser um educador financeiro, vai te seguir. Cara, eu quero aprender a investir, aí vai seguir. Então, assim, é muito mais sobre o que ele vai fazer com o dinheiro dele, que vai, de fato, realizações. A gente tem uma missão na nossa empresa que é proporcionar a qualquer pessoa ter os mesmos direitos dos ricos. É isso. Eu não falo sobre investimento. Eu falo sobre você ter direitos. Direitos esses que muitas vezes a gente mesmo se afasta. Por exemplo, por que só os ricos colocam os filhos em escola bilíngue? Por que será? Porque eles têm dinheiro? Não, porque eles sabem administrar o dinheiro. Eles E sabem na gerar verdade, dinheiro. quando eu falo rico, não é de forma pejorativa, porque hoje eu sou rico. Você é rico, Sim. né? Hoje as minhas filhas estudam em escola bilíngue. Só que até tempos atrás era um sonho pra mim. Eu pensava assim, cara, porque eu tinha tanta dificuldade em aprender inglês. Meu pai me colocava naquelas escolas de inglês que só aprendia verbo to be. Sim, eu também. Cara, eu lembro até hoje, a mensalidade era Fiz, R$50. yes. Lá em Madureira, eu ia lá uma vez na semana pra aprender, não sabia do verbo to be. Tipo, 5 anos só que... 5 anos, Aí né? eu, pelo amor de Deus. Não aprendi. Aprendi na base da briga mesmo e depois fui fazer curso depois de velho. Só que eu falei, cara, a minha filha não vai passar essa dificuldade. Só que eu não sabia o que eu tinha que fazer. E quando eu comecei a aprender a lidar com o dinheiro, cara, eu comecei a ver esses sonhos começando a abrirem. A gente poder proporcionar isso, né? Eu também tive a mesma dificuldade com você. E meu filho tá terminando agora e ele fez high school aqui no Brasil. Então eu pude pagar o ensino médio e o high school, né? Eu tive a escolha de pagar 2 escolas para ele. Ele estudou 2 vezes, né? Legal. Agora ele tá se preparando para estudar engenharia, tá fazendo prova para estudar nos Estados Unidos. Como que eu ia imaginar isso quando eu tava lá adolescente, morava lá no Complexo do Alemão, ia imaginar
imaginar isso na minha vida. Então, aprender a lidar com dinheiro é muito importante, porque eu poderia até ter crescido profissionalmente, ganhado muito dinheiro, mas se eu não soubesse lidar com esse dinheiro, eu ia continuar não podendo oferecer essas experiências, porque eu não ia saber administrar ali o meu dinheiro, né? Porque tem muita gente que tem dinheiro e não consegue fazer isso. E quando a gente vê esse legado, poxa, eu quero de verdade que eles tenham uma experiência diferente do que eu tive. Meus pais me deram o melhor que eles puderam. E foi maravilhoso. Mas hoje eu posso financeiramente proporcionar uma coisa melhor para os meus filhos? Então eu vou proporcionar. E isso é interessante que você falou. Pensar em quais são os direitos que eu não tenho e que muitas vezes eu vou brigar politicamente para ter. Todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter. E a gente sabe que o caminho não é tão simples assim. Agora, será que o que eu faço para eu ter esse direito, para eu conquistar esse direito que nós conquistamos? Sem depender de alguém, né? Você Sem depender mesmo. de alguém. Não estou dizendo que o governo não deveria dar. Não estou querendo discutir isso. Tô falando que se eu espero que alguém me dê, eu estou dependendo do outro. Exato. Se eu aprendo a fazer, eu dependo de mim. E tudo é lucro. O que vier e eu tiver direito, é lucro. Sim. Mas eu vou buscar o meu direito, né? Sim. É o que você falou. E a resposta para isso é aprender sobre educação financeira. Aprender a investir. Essa é a resposta para você ter os mesmos direitos dos ricos. Porque a gente ainda traz esse lance meio que de, o cara é rico e tal. Não, mas ser rico é algo bom, né? Não é sobre a quantia de dinheiro que você tem, é sobre como você vai chegar lá. E interessante que tem uma pesquisa do livro Milionário Mora ao Lado, né? Que fala que mais de 70% dos milionários não nasceram em berço de ouro. E as pessoas acham, todo mundo nasceu em berço de ouro. Não. E você, nós somos essa parcela, né? Mais de 70% da população que são milionários hoje não nasceram em berço de ouro. Então, qual é a tua desculpa, né? Aqui, qual é a tua desculpa? Não importa onde você nasceu. Você pode ter vindo de favela, de passado fome. Eu, graças a Deus, não passei fome, mas meu pai passou. Então, assim, eu vou deixar um legado que minhas filhas não vão passar fome. Total. Então, a pergunta que eu te faço é, até quando você vai ficar enrolando aprender sobre dinheiro, aprendendo sobre educação financeira, aprendendo a multiplicar o teu dinheiro com os investimentos? Se não por você, faça pelos teus filhos. Se você não tem filho, pelos que vão vir. Então começa a refletir, porque isso aqui é um podcast para virar a chave. E daqui a um tempo, quando você encontrar comigo, encontrar com a Aline, encontrar com o Matheus, você vai falar assim, cara, aquele podcast virou a vida. Fico até arrepiado, porque é isso, porque foi o que virou a nossa vida. E quando a gente olha pra trás, né, pelo menos eu tenho esse sentimento. Às vezes eu olho assim, sou um cara que eu sempre quero mais, sempre quero buscar mais e tal. Sou sempre grato pelo que eu tenho, mas eu tô inconformado com onde eu fico, quero sempre crescer. E às vezes eu paro e olho e falo, caramba, a minha esposa que me bota às vezes eu não podia falar, lembra quando você ia lá me visitar, eu namorando, e aí, morava numa kitnet, que não tinha nem, era só telha, às vezes chovia, pingava dentro, e olha onde é que a gente tá agora. Então assim, e aí eu paro e penso, caramba, por que a gente tá aqui? Porque eu ganhei na loteria? Não. Porque eu sou um cara muito fora da média intelectualmente? Não. Porque eu aprendi a investir, eu aprendi a me educar financeiramente, a minha esposa aprendeu, então assim, foi um turbo, né, eu e ela. Então acho que essa é a grande sacada. Se você quer dar o melhor pra tua família, comece a investir, comece a aprender sobre educação financeira. Caso contrário, você vai ficar refém de sorte. Aí pode ser que você ganhe na loteria, pode ser que você vá pro Big Brother, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser que você ache dinheiro na rua, uma mala de dinheiro, tu pode ficar pensando nisso tudo. Mas como é que eu faço para eu assumir essa responsabilidade, né? Então acho que fica aí a reflexão desse podcast, né? Total. E pra gente fechar, Aline, a gente já tá chegando no final do nosso podcast, mas tem uma última pergunta aqui. Quais são os maiores problemas que você vê naquelas pessoas, na população que não tem educação financeira? Quais que você pode citar aqui? Primeiro problema, eu vou dizer que não está nem relacionado ao dinheiro, mas está relacionado aos índices de estresse, ansiedade e depressão. Existem já estudos americanos, que comprovam que as pessoas que têm descontrole financeiro, elas têm menos saúde do que as pessoas que têm uma boa organização financeira. Quem tem diabetes, a diabetes desregula por causa de problema com dinheiro, a pressão sobe. Muita gente tem início de infarto porque está preocupado com a conta que vai vencer no mês seguinte. Isso é sério, isso é motivo de saúde pública, mas as pessoas não falam sobre isso. Então, o primeiro ponto é o descontrole, que traz essa questão que vai afetar fisicamente. Por que está afetando fisicamente? A pessoa trabalha menos ou trabalha pior e aí ela é menos remunerada.
É uma pessoa que está com um problema financeiro, é um vendedor, ele vende menos do que os outros. E ele recebe menos comissões. E isso vira uma bola de neve. Então, isso é um grande problema. Os problemas de relacionamento, porque, gente, ficar sem dinheiro numa família é um motivo de briga. Total. Não tem jeito. O casal vai acusar um ao outro. Foi você que gastou demais, você que ganha pouco, você que não trabalha, você... Então, isso traz muito problema também. E aí vem os outros problemas relacionados à dívida, ao alcoolismo, porque às vezes a pessoa está endividada, ela quer fugir dali, ela vai se envolver com alcoolismo, com drogas. Muita gente sai de casa por causa disso. São dados que às vezes a gente não tem noção. Mas muitos homens, quando eles se veem numa situação que eles não vão dar conta da família, eles preferem abandonar a família, que acha que a família vai viver melhor sem ele ali, eles vão se virar, do que ele ficar ali passando a vergonha de não estar dando conta da família. Então é muito sério o problema do dinheiro hoje. Ele é um problema muito sério. E aí a gente está falando dos pontos extremos. E para a sociedade que não tem dívida, que está vivendo a corrida dos ratos, né? Que está vivendo lá a roda dos boletos, trabalha, né? paga conta. É o estresse do dia a dia. Eu trabalho, pago mais conta, não tenho tempo para nada. No final de semana eu tô cansado. E eu tenho uma expressão, que é o zumbi da vida média. É o ZVM. Legal. O ZVM é o zumbi da vida média. Ele aprendeu o quê? Ele tem que trabalhar, pagar a conta. Então ele trabalha de segunda a sexta para pagar a conta. No final de semana ele tá cansado, aí ele não vai fazer mais nada, também não tem mais dinheiro para fazer. Aí ele fica lá descansando no final de semana com a família reclamando no ouvido, tanto homem como mulher. E aí se preparando para segunda-feira voltar pro batente. E a missão de vida dele eu preciso pagar todos os boletos para sobreviver. Essa é a missão de vida. E infelizmente a maioria das pessoas está vivendo isso. Aí tem gente que pergunta, Aline, mas não é o normal isso? Né? Não deveria ser. Não deveria. Né? Então, para contrapor o ZVM, a gente tem o GR, que é o gerador de riqueza. Então, o gerador de riqueza, ele aprendeu que a vida não é só pagar boleto. Ele paga os boletos, porque ele tem que pagar. Mas ele aprendeu a gerar renda, ele aprendeu a investir o dinheiro, ele aprendeu a fazer escolhas que vão levar ele para uma vida mais rica. Não só financeiramente, mas que ele tem tempo para a família, que ele pode aproveitar as experiências, que ele pode realmente viver as experiências deles. Essa semana eu estava conversando com uma das minhas alunas que está passando por essa situação, e ela falou que pela primeira vez ela conseguiu fazer uma viagem e curtir a viagem. Porque ela viajava com outra pessoa pagando, só que a pressão na cabeça dela, das contas, dos boletos, de não sei o que, era tão grande que ela falava, não vou nem aproveitar. Consciência pesada, né? Sabe? Então, essa coisa do estresse em relação ao dinheiro é muito grande e eu vejo que esse é um dos maiores problemas hoje relacionados ao dinheiro, que quando você aprende a lidar com ele, você pode até ter dívida, mas você sabe que você está no caminho para sair daquela dívida. Você não dorme mais com aquela dívida martelando na tua cabeça, que você sabe que tem jeito. Sim. Total. Pô, muito bom. Podcast hoje. De hoje valeu, né? Topzera, né? A gente fala que esse é o melhor, né? E sempre é o melhor. Que bom que vai sempre melhorando. E fica aí a dica pra você. Ó, se você quer, primeiro, se tornar um educador financeiro, já acompanha a Aline. Aline, fala tuas redes sociais pra galera te acompanhar. Aquele momento merchan que a gente fala aqui, Aline. É isso aí. Pode falar pra aquela câmera 2 ali. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Aline Soaper, tá? Escreve Soaper. Aline Soaper, e no YouTube também, o mesmo nome. Lá eu trago conteúdo sobre prosperidade, sobre organização financeira e também para aquelas pessoas que querem ser educadores financeiros. E quem quer dar aula para criança, também tem um programa especial de formação para professores de educação financeira para criança. Então me segue lá, me chama que eu explico tudo. Show de bola. Então tá aí. E para você que ainda não deu like, se você estiver assistindo pelo YouTube, aqui o nosso Profadcast, já dá o teu like, se inscreve no canal. Se você tiver aí por onde lá, Matheus? Spotify, faz o quê? Compartilha e dá o teu like também. Segue, porque dá pra seguir no Spotify também. Bom demais, Matheus sabe essas paradas, vocês já sacaram, né? E se você não me acompanha lá no Instagram, Renan Diego Oficial,
Lá a gente posta todo dia conteúdo pra você começar a investir, mesmo que você não saiba nada de investimento. Então aqui, ó, já segue os dois aqui dobradinha pra você prosperar cada vez mais com os teus investimentos. Aline, foi um prazerzaço te receber aqui. Novamente, obrigado, tá? Por você tirar um tempinho e vir aqui compartilhar com a gente. E fica à vontade pra falar aí. A porta tá sempre aberta pra você estar aqui com a gente também. E vamos gravar lá no teu podcast também em breve. Vamos sim, vida sem dúvida rica. nenhuma. Vamos que vamos. Viu? Muito Prazerzaço. Matheus? Com certeza. É isso aí, galera. Então não esquece, compartilha esse podcast. Alguém precisa ouvir, alguém precisa aprender sobre essa mensagem de educação financeira. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e Bora evoluir!